Boa noite a todos e a todas que estão aqui já chegando. Nós vamos começar já já mais uma live. Líderes se reinventam. Então vamos aguardar os nossos convidados e já já eu chamo a nossa convidada principal, que é quem vai nos dar o prazer de falar um pouco da sua trajetória profissional. Então nós vamos começar falando com Silvana Coelho já já. Vai dar 7 horas, quando der 7 horas, ela vai solicitar a entrada e eu vou autorizar a entrada da... Já estou vendo aqui a Alice, minha esposa, Wanderson, lá de Portugal. Que prazer, Wanderson, ter você aqui conosco. Wanderson Negrelli, Areli e Estevão, grandes amigos que hoje moram lá pelas terras portuguesas. E nós vamos fazer a nossa live daqui a uns dias, hein? Aguarda aí, tá no calendário aqui. Muito obrigado. Estou vendo aí entrando também lá de Miami, a minha querida afilhada Tânia Azevedo, minha sempre cunhada Terezinha Juliane, que bom ter vocês aí conosco. Minha querida irmã Adelina, Vladimir, obrigado pela presença também, Vladimir. E tá entrando gente, tá chegando gente. Beijo para você também, Taninha. Então, gente, na semana retrasada, nesse projeto Líderes se Reinventam, eu tive o prazer de entrevistar aqui um ex-aluno meu, foi aluno meu em Petrópolis, nos idos de 70, 77 a 80, Orlando Ribeiro Lopes. Depois, na semana seguinte, eu tive o prazer de entrevistar Rodrigo Reis Oliveira, Orlando empresário, Rodrigo, um consultor da área financeira, é um dos sócios da Deloitte, consultoria, assessoria e auditoria, uma grande empresa, uma das maiores do Brasil, do mundo, na verdade, nessa área de auditoria, assessoria e consultoria financeira. Gilda de Barros, André Cruz, Rei da Rosa, bem-vindos, vocês também. Então, e hoje vamos entrevistar uma pessoa muito querida de quem está aí, né? Alguns convidados dela, alguns convidados meus também chegando, mas a Silvana Coelho é uma pessoa que eu acompanhei a trajetória dela, e ela cresceu e ela vai nos contar, né? Cresceu profissionalmente, ela é pequenininha, continua pequenininha, mas cresceu profissionalmente, é uma grande mulher. Bom ter você aí, Ângelo Lisboa, minha prima postiça lá de Goiás, Saulo Quirino, muito bom ter você aí também, Saulo e Ângelo Lisboa. Muito bem, então já já a Silvana, como está dizendo, ela vai estar conosco e aí eu vou apresentá-la oficialmente. Mas então esse projeto de lives, com o título Líderes se Reinventam, eu estou trabalhando líderes de diversos segmentos de mercado, donos de empresa, ou às vezes não donos de empresa, mas funcionários, ou pessoas que têm uma vertente em alguma área e que faz diferença na área em cuja vertente atua. Então não é à toa que eu estou chamando essa gama de pessoas. Então são pessoas que fazem grande diferença. Beth Frari também aí. Oi, Beth, que bom que você está aí conosco. Ó, Goiás saúda você e sua convidada. Obrigado, Ângelo. Ângelo, braço direito lá do Paulo Eustáquio no projeto Desafio Empreendedor, né? Uma equipe fantástica que tem lá. Muito bem, então esse projeto ele visa esse trabalho. A Silvana já está aí querendo entrar, e são 19 horas, então pode solicitar aí que eu autorize sua entrada, Silvana. Tereza Boali também, psicóloga, está aí participando, obrigado pela presença. Olá, Silvana. Você já solicitou a entrada? Solicita aí que eu autorizo aqui numa boa. Estamos já querendo apresentar você e começar a nossa conversa. Então eu estava dizendo que esse projeto, né, Líderes se Reinventam. Está Silvana solicitando, vou autorizar aqui. Beleza. Fábio Meirelles, fez Empretec comigo, grande coach, Estado do Rio, Niterói. Fez Empretec comigo em... Oi, Silvana! Boa noite! Hoje não é você que abre.
Pois Olá, gente! é! Oi, gente! Oi, gente! É assim que a Silvana começa, gente. É. Então, Silvana, já temos aí uma quantidade boa de gentes. Alô, consultoria, Fábio Meirelles acabou de falar, dicas de leituras. Olha só, eu dou uma vez por semana dicas de leituras. Eu quero depois seguir esse dicas de leituras. Vamos trocar informações. Então, Silvana, eu estava falando por que eu te convidei, Hum, né? Mas agora eu vou falar com você, ouvindo eu falar. tá bom. Então, esse projeto Líderes se Reinventam, ele foi criado no intuito de saber o que esse pessoal que lidera está fazendo neste momento de dificuldades, de adversidade. Como é que ele está se reinventando? Então, eu entrevistei na semana retrasada o Orlando Ribeiro Lopes, que foi meu aluno e depois desenvolveu uma belíssima carreira, um grande profissional, um grande empresário no Rio. Entrevistei na semana seguinte, na semana passada, o Rodrigo Reis Oliveira, que é um assessor financeiro, trabalha na área de assessoria e consultoria financeira, é um dos sócios da Deloitte no Brasil. Então, e hoje você, né? E por que você? Porque a Silvana, ela é uma grande comunicadora, tem uma trajetória profissional fantástica, conheço a Silvana há muitos anos, desde a década de 80, desde pequena, ela vai talvez contar um trecho que eu não me lembrava, mas ela contou uma outra vez aqui numa outra live. E então ela sempre foi comunicadora, né? Se identificou como comunicadora desde pequena e depois se descobriu escritora. E escreveu, tem 2 livros publicados, ela vai falar sobre esses livros, eu pedi a ela que fale sobre esses livros. Livros que a própria história dela levou a escrever esses 2 livros. Antes só que Mal Acompanhada e Tem um doente em casa e aí, não é isso? É meu familiar adoeceu e agora quem sou eu? Isso. Isso. Você vai falar um pouco desse livro. Mas ela está sendo convidada, sobretudo, pelo espírito de liderança que ela tem. A Silvana, onde ela chega, esse sorriso dela é franco, sorriso aberto, sempre foi assim. Mesmo em momentos de adversidade, a Silvana tinha esse brilho. Né? Cecília Betero, bem-vinda. Vaninha Coelho, bem-vinda também. Muito bem. O que faltou na sua apresentação que eu não falei, Silvana? A Silvana, ela coordenou vários projetos. Ela foi radialista, teve programa em televisão. Ela coordenou um projeto chamado Projeto da Maturidade. Isso, Não é isso? isso. Isso, Projeto da Maturidade. No tempo que não se fala... Estava começando aquele negócio de terceira idade, na verdade. Ela coordenou esse projeto durante 23 anos, em Petrópolis. E foi um dos primeiros projetos, foi quase que pioneiro. Não vou dizer que é pioneiro no Brasil, porque a gente não sabe, mas quase que pioneiro, né? Criando o baile da terceira idade, passeios com o pessoal da terceira idade, valorizando efetivamente essas pessoas que tanto bem nos trouxeram. E fizeram a nós, e fazem. Né? O pessoal da terceira idade, aliás, hoje eu me incluo, né, na terceira idade, estou aí, né? Sirlene, que bom você estar aí também, Sirlene. Márcia. Muito bem, Silvana, da sua apresentação, o que você falou? Antes da primeira pergunta que eu quero te fazer. Bom, eu acho que não faltou nada, mas antes de qualquer coisa, é um prazer receber esse convite por você. Você sabe o quanto que eu admiro. Você faz parte da minha trajetória profissional, né? Sempre incentivou as minhas atitudes em relação a todos os projetos que eu desenvolvi. E se tem uma coisa que a pandemia, o confinamento trouxe de bom para a minha vida, uma delas é a nossa reaproximação. Então, esse já é um dos motivos para eu agradecer, porque eu procuro sempre também ver as coisas boas, mesmo diante da diversidade. E esse nosso reencontro já é um saldo muito positivo para a minha vida. Então, isso aí que faltou dizer. Muito obrigado. E para a minha vida também. Foi realmente fantástico. E você falou bem, né? Assim como nós nos reaproximamos, tantas outras pessoas se reaproximaram umas das outras nessa situação. Né? Então, uma oportunidade na adversidade. Eu também me reaproximei de tantas outras pessoas, inclusive de familiares, que a gente estava desligado e tal. Então, a gente tem feito reuniões familiares, muito legal isso. Liana também está aí, obrigado, Liana, pela presença. Liana, facilitadora do Empretec, está aí a Cecília. O pessoal vai chegando e, à medida que eu vou
tem a possibilidade de ler aqui e mencionar, eu farei. Muito bem, eu quero saber o seguinte, como é que você fez para se reinventar nesse momento? Mas antes de falar desse momento, vamos deixar esse momento para depois. Tá. Eu quero saber o seguinte, eu me afastei de Petrópolis, estou há 10 anos fora daí, né? E tinha aquela Silvana há 10 anos, que tinha alguns projetos, e depois a Silvana, depois disso, aliás, um pouco antes disso, a Silvana já começou a fazer um movimento de mudança. Conta um pouco sobre essa trajetória sua, essa trajetória profissional sua. Pois é. Denise, obrigado pela presença. A minha vida pública, vamos começar assim, tem 25 anos, né? Que eu sou, vamos dizer, a Silvana Coelho. E dentro dessa trajetória, dos 25 anos, 23 dedicado, como você bem colocou aí, à terceira idade, onde realmente as pessoas não falavam. Quando eu iniciei esse projeto, em 1995, idoso, a pessoa de 50 anos era considerada pessoa idosa. Então, o projeto iniciou e existia um preconceito absurdo em relação a isso. E eu transitei. Eu sou turismóloga, eu trabalhava com turismo educacional, com crianças, e parti da criança para o idoso e me tornei comunicadora nesse período, por acaso, e estou até hoje, né, amo o que eu faço, assim, trabalhar dentro da comunicação, seja através do rádio, TV, pela escrita, hoje pelas lives, é algo que eu realmente gosto, nos palcos, né, porque eu gosto de gente, sabe, Paulo? Então, quando você gosta de gente, você precisa se comunicar. E aí é o contraditório entre morar sozinha, amar estar perto das pessoas e hoje confinada. É muito, muito doido tudo isso, né? Uhum. E nesse período que você ficou afastado, porque assim, você fez parte da minha trajetória em várias situações. Quando eu trabalhava com criança, um dos projetos que eu divulgava era o projeto Fazendo Escola, e você nem lembra disso, mas outra coisa que você não lembra, você abriu as portas das escolas particulares em Petrópolis. Eu tinha muito acesso às escolas públicas, mas às particulares não. Então, eu me apresentei até você, falei que coordenava esse projeto, que ajudava na divulgação, lá, o projeto da Adriana Marques. E aí você falou, não, então vou te endossar. Ah, você não lembra disso, né? Não lembrava, não. Mais uma para sua conta. Só para quem não sabe, aí, na época eu era livreiro, né? Tinha livrarias em Petrópolis, né? E, aliás, eu posso até contar para as pessoas, na verdade, que o Paulo, como livreiro, dono de papelaria, o Paulo ia até as escolas, e eu já era fã do Paulo Roberto, porque ele era um empreendedor, já era um empreendedor. Ele ia de sala em sala divulgar os livros, incentivar as crianças a venderem, né, aquela cartelinha. E se a pessoa conseguia preencher a cartelinha, ganhava o livro. Então, eu falava, gente, quando eu crescer, eu quero ser igual a essa pessoa. Achava fantástico. Depois, nem imaginava, né? Vou falar aqui até rapidamente, eu nem imaginava que minha trajetória seria na comunicação na 7ª série, antiga 7ª série, né, do ensino fundamental. A professora falou, olha, a Paula Saldanha vai estar numa livraria aqui em Petrópolis, na estação, e eu preciso de alguém que vai entrevistá-la, porque ela vai lançar um livro. E eu não sei se foi a professora que me indicou, ou se eu, metida besta, me ofereci. O fato é que foi dentro da sua livraria, minha primeira entrevista foi num trabalho que você desenvolveu dentro da cidade. Não parou por aí. Aí, anos se passaram, comecei a coordenar. Ela era famosa na época, né? Muito famosa, Globinho de Ouro, não era uma apresentação assim, Globinho né? de Ouro. Aí passou esse período, aí eu me reaproximei de você, me apresentando como alguém que coordenava projetos educacionais, com escolas. E foi quando, através do projeto Fazendo Escola, que era um magnífico, coordenado pela Adriana, aqui em Petrópolis, você endossou e falou, ó, vai na escola tal, e eu sei que eu chegava e falava em nome de Paulo Roberto nas escolas, e as portas escancaravam. Não, se foi o Paulo, pode vir. O tempo passou, essa amizade se fortaleceu. Já era seletiva naquela época. Tá vendo? Será? Aí eu comecei a fazer um trabalho com idoso, fazia caravanas para programas de TV,
né, renomadas, e aí sempre você patrocinava as faixas para eu levar, enfim. Resumindo essa história, quando eu comecei a fazer um trabalho receptivo de turista para a terceira idade aqui em Petrópolis, né, você assumiu, aí eu já fazia isso em clubes, e você assumiu a presidência da Fundação de Cultura, na época era a Fundação de Cultura e Turismo. Secretário de Cultura, né? Você foi o secretário, aí você assumiu um dia, deu uma entrevista, no dia seguinte eu liguei para parabenizar e você falou para mim assim, não, você não é só para me dar os parabéns que eu quero que você me telefone, não, eu quero que você traga um projeto, porque você desenvolve um trabalho tão bacana na cidade para a pessoa idosa, eu quero trazer isso para cá. E você foi o culpado de eu levar o baile para dentro do Palácio de Cristal, né, que durante anos permaneceu dentro do palácio, depois eu passei a fazer no Clube Petropolitano, uma das vertentes do projeto, né, porque na verdade eu desenvolvia o projeto para a terceira idade em 10 cidades, por um grupo de supermercado, uma rede grande, nacional. E aí, minha história com você acabou aí porque você foi embora, né, nos deixou órfão aqui em Petrópolis. Então, paralelo a isso, eu tive o programa de TV, comecei a palestrar por vários lugares e fazendo um trabalho ligado à humanização hospitalar, porque aí minha mãe adoeceu e, mais uma vez, fazendo das dificuldades uma oportunidade, eu entendi que esse trabalho de humanização hospitalar era importante, com essa percepção do familiar. E desde então tenho feito esse trabalho. Só que aí a pandemia me pegou e me deixou de castigo, né? Então estou sem fazer as minhas palestras mundo afora. Mas enfim, é mais ou menos dentro disso que começou a minha trajetória. E aí você teve que assumir o desafio que está todo mundo assumindo, que é se reinventar. Mais uma vez, se reinventar. Mais uma vez. Eu já havia recebido um convite há um ano da Andréa Constâncio, que é a editora-chefe do Acontece na Serra do Rio, que é uma revista online. A Andréa me chamou. Aliás, está aí, André. Tá aí. André está aí. Obrigado pela presença. Denilton Cunha também, obrigado. Tem a galera. Andréa, nós já desenvolvíamos alguns projetos em comum, as duas comunicadoras, trabalhando na comunicação. Há um ano ela falou assim, Silvana, eu quero tocar a revista mais efetivamente, mas só vou fazer isso se eu tiver você ao meu lado. E lógico que eu me senti honrada com o convite, mas eu estava em lançamento do livro, terminando, né, o segundo livro. Falei, quando terminar o livro, nós assumimos isso. E o nosso trabalho iniciou em fevereiro, nossa nova roupagem, né, da revista. E o projeto era muito mais voltado ao turismo, mas aí o confinamento também mudou um pouquinho o formato, mas quando acaba mudou para melhor, porque hoje nós abrimos um leque, sabe, Paulo? E graças a isso, a revista hoje atende a outros interesses, que não seja só o turismo e a gastronomia, mas tem empreendedores, mercado imobiliário, bem-estar. Então, dentro dessa dificuldade toda, nós acabamos aí abrangendo um outro horizonte voltado à comunicação online, que já era a proposta inicial, né? Porque a revista é totalmente online. Que legal, né? A possibilidade de se reinventar, ela está muito ligada a esse olhar, né? De possibilidades na adversidade. E foi o que vocês viram. Embora já fosse uma ideia, vocês acabaram antecipando essa ideia, né? E você anteontem, parece que foi anteontem, você mandou o link, né? E eu entrei e dei um passeio pela revista. Nossa revista está madura já, né? Tá com um material muito bom, matérias muito bem escritas. Aliás, a Andréa Constâncio, você escreve muito bem. A Andréa Constâncio também é uma tremenda jornalista, né? Foi editora dos maiores jornais aí da cidade, né? Então, tem expertise, né? Sabe o que faz, né? E tem seriedade no que faz, né? E juntou vocês duas, realmente só pode dar certo, né? Eu vi lá que tem mais a Fernanda, tem duas lá que eu não conheço, mas... Tem a Ana, que é voltada ao mercado da rota cervejeira. A Ana entende tudo, ela é sommelier, entende tudo, é uma pessoa fantástica também, tem expertise como turismólogo. Também a Fernanda, que é arquiteta.
Legal. Então, vocês se reinventaram. E nesse processo de reinvenção, vocês têm lidado, Silvano, você especificamente tem lidado com muitos empresários, ainda que nesse momento à distância, né? Como é que você está vendo assim, a reação dos empresários? Você teria assim, um exemplo a dar de algum empresário que se reinventou rapidamente reagiu? Olha, tem alguns aqui, principalmente na área da gastronomia, é impressionante a quantidade de profissionais que, quando perceberam, né, sinalizaram toda essa situação, já se reinventaram de prontidão. Aquele que não era delivery passou a desenvolver um trabalho com delivery, outro que fazia eventos dentro de casa também se reinventou e, ao invés de estar fazendo um trabalho direcionado, começou a fazer, voltou a um trabalho de congelados. Fotógrafos, olha que interessante, conheço uma fotógrafa, a Mayara. A Mayara sempre trabalhou com o universo infantil. E com festas infantis, fotografando toda essa... Ela criou, já que com a dificuldade, né, as festinhas já não estão mais acontecendo, o que ela fez? Ela fez um trabalho direcionado para que essas mães não deixem de registrar um aninho do seu filho. E ela criou um serviço delivery de fotografia, onde só ela, com toda a parafernália, ela registra aquele momento com os pais, que é criado um cenário para que aquele momento não deixe de ser registrado. Eu achei essa ideia extraordinária, né? Então, assim, a criatividade do brasileiro, do petropolitano, é muito em cima disso. E o que acontece, Paulo? Eu costumo muito prestar atenção, principalmente quando os cenários são ruins. E quando eu falo de reinvenção, não necessariamente eu estou aqui dizendo de oscilação de posicionamento, né? Eu venho de uma história de 25 anos trabalhando com comunicação, 23 dedicados ao idoso. Mas dentro disso, eu sempre tive um olhar para outras coisas. E o momento prevalece exatamente isso, a pluralidade. As pessoas que têm essa facilidade em ser plural, em ter outras atividades paralelas, elas estão com uma facilidade maior para se reinventar nesse momento. Né? Quem não tem só aquela profissão ou está acostumado com um único nicho de mercado. Então, assim, uma sugestão. De repente você tem um talento, que é aquilo que você considera um hobby. Preste atenção nisso nesse momento. Prestar atenção nesse hobby, naquilo que você faz com amor, com afinco, e que você nem imagina que de repente pode virar a sua nova profissão. Por que não? Às vezes as pessoas têm medo de ousar. E é tão importante ousar sem ter a preocupação com o que o outro vai pensar. Na pior das hipóteses, você fez algo diferente por você, você se divertiu, mas assim, as pessoas têm medo da opinião alheia. Arriscou, né? Arriscou, exatamente. Arriscou. Dentro do universo literário, por exemplo, eu conheço muitos amigos que já escrevem há muito mais tempo do que eu e nunca lançaram um livro. Por quê? Tem medo ou fica achando assim, uma grande editora vai me descobrir. Quando essa grande editora me descobrir, eu vou escrever o meu livro. Se eu pensasse dessa maneira, eu não teria editado os dois. Porque não teria começado, né? Não teria começado. E quantos frutos eu já tive por conta do livro? Porque não é um livro que te dá o fruto, em termos financeiros, não é um livro. Eu não sei quando você já está no outro patamar, as editoras realmente te descobrem, como as grandes emissoras descobrem as pessoas. Isso é uma outra história. Mas o livro, ele te possibilita um outro nicho de mercado fabuloso, que são as palestras, que são os trabalhos em coletivo, as biblioterapias que acontecem. Então a pessoa tem que deixar esse medo de lado, Paulo. Achar que não pode. E você está falando isso para mim, né? Você está meio que falando isso para mim, né? Porque você tem livro aí, né? Pois é, eu venho adiando há tanto tempo. Eu sou coautor num livro, né, mas um livro que tem 40 lá, autores, né? Sobre coaching, a virada do coaching. Mas eu venho adiando há muito tempo. Mas esse assunto para um outro momento. Né? Quando eu for seu convidado, eu vou falar sobre isso. Hoje você é minha convidada. Bom saber desse detalhe. Quero agradecer a presença do Renato, também facilitador lá de São Paulo, Renato Ferraz, Mônica, chegando aí. Muita gente. Adelina, obrigado pela consideração, minha irmã.
Muito bem. A Denise falou aí, a Denise é facilitadora aqui. Ontem ela fez uma live muito bonita sobre liderança, né? Ela falou que ela acha que ela é plural, né? E é mesmo, né? Nós todos somos plurais, né? A gente acaba fazendo outras coisas e tal. Mas o interessante, Silvana, que eu vejo, é que tem gente se reinventando na própria profissão, Isso. né? Empresas que estão se reinventando, fazendo a mesma coisa de um modo diferente, de um modo novo, né? De um modo inovador, às vezes não novo, mas inovador. Acho que isso que é muito legal, né? Mas muito bem. E aí você falou do livro, mas teve um livro que você escreveu, e esse livro foi uma virada na sua vida. Quer dizer, a virada aconteceu antes, e depois você acabou escrevendo o livro. E o livro é uma frase que se usa muito, né? As pessoas usam muito, né? Antes só que mal acompanhada. Sozinha ou mal acompanhada? Sozinho ou mal acompanhado, mas você a frase decide. é antes só que mal acompanhado. E você aproveitou isso sozinha ou mal acompanhada? Né? E aí, conta um pouco a história desse livro, conta aquilo que você quiser contar sobre esse fato. Pois é, os dois livros são baseados em histórias reais. Esse Sozinha ou Mal Acompanhada Você Decide tem histórias minhas e de algumas outras pessoas, mas ali eu preservei o anonimato, mudei as profissões, porque tem situações delicadas, né? As pessoas dando as suas viradas de chave não queriam a sua identidade revelada. O outro não, o outro livro é um livro de pesquisa e que tem autorização de todos que participaram. Mas o que acontece? As pessoas têm muita preocupação, Paulo Roberto, de estar ou não em companhia de alguém. E quando acaba, às vezes, existem determinados momentos que é mais fácil você ficar sozinho, no sentido literário, sabe? Do que, de repente, estar em torno de alguém, com alguém que faz mal a você, ou que você faça mal àquela pessoa. Mas a sociedade, por mais que nós tenhamos mudado, ainda é muito cruel. Quando eu resolvi escrever esse livro, eu estava num momento assim, meio assim, enjoada das pessoas me cobrarem um companheiro ou não. Eu nunca fui de colocar em rede social o meu estado civil. Se eu tenho alguém, se eu não tenho, nunca fui. Né? Tanto que esse livro, quando eu escrevi, poucos sabiam que eu era viúva, por exemplo. Né? Aí que souberam e tudo. Mas é disso que você quer falar, né? Dessa história que começou lá atrás. Isso. Então, Isso. Quando eu quero falar, não, eu quero que você fale se você achar que vai contribuir com quem está nos ouvindo. Sim, eu acho que contribui, sim. Eu acho que vai contribuir. Tá bom, então eu vou falar. Quando eu escrevi esse livro, ele veio sem essa pretensão de revelar esse meu passado. Mas quando eu fui descoberta por uma diretora de uma TV de grande projeção, e ela soube da história, ela falou, você precisa falar sobre isso, falar que essa história é sua. Falei, ok, que é a história, né, do meu porão. Quando eu saí do meu casamento, há 25 anos, eu larguei tudo, não acreditava mais naquela relação, fui casada durante 10 anos. Hoje eu sou viúva porque eu não era separada legalmente, e ele veio a óbito anos depois. Tornou-se meu amigo, cuidei dele quando adoeceu. Então, as nossas diferenças foram resolvidas aqui nesse plano. E me separei. A situação era muito complicada, né? Ele tinha um problema de alcoolismo, inclusive. E quando eu saí desse casamento, eu larguei tudo. Mas o único lugar que eu tinha condições de prover meu sustento era um porão. Era onde eu conseguia pagar as minhas contas. E eu trabalhava já com turismo para a terceira idade. Eu fazia turismo emissivo. Eu não tinha uma agência, né, nesse momento. Não tinha telefone. Eu só tinha o tal do Teletrim. Lembra disso? Que é antigo pra caramba? Pois é. Eu fui pro meu porão com um colchão, as minhas roupas e o meu cachorro. Era a única coisa que eu tinha naquele momento. E o meu Teletrim. E fazia o meu trabalho com a terceira idade. Mas eu também não tinha por que ficar divulgando, né, a quatro cantos, os meus problemas pessoais. Aí o que eu fiz? Eu falei, caramba, eu não tenho telefone, eu não tenho dinheiro, eu não tenho agência e tenho que trabalhar. Já sei. Aí, naquela ocasião, a internet não existia.
eu peguei, fiz um anúncio para o jornal local das minhas excursões, colocava o Teletrim, aí foi um fiasco. Aí eu comecei a ir para a fila do INSS no dia de pagamento, levando papelzinho, xerox, para divulgar o meu trabalho. Continuou sendo um fiasco, porque as pessoas não tinham como se comunicar comigo, eu estava sem telefone. Mas Deus é tão bom, que passaram-se uns 2 meses, instalaram, nossa, assim, algo de uma tecnologia absurda. O famoso orelhão, que recebia ligação, olha, e era em frente ao porão, era só atravessar. Falei, tá aqui, descobri a pólvora, né? Comecei a fazer a divulgação tudo de novo, a xerox, que eu não tinha dinheiro para fazer uma impressão, né? Aí pagava uma menina para colocar no computador, para escrever bonitinho no computador, aí fiz a propaganda com aquele telefone e colocava o horário. Das 14 às 18 horas, a Silvana Turismo e Eventos funcionava. Coloquei meu registro lá, né, direitinho de turismóloga, meu registro de Embratur, e vamos embora. Fui eu para a fila de novo do INSS, entregava nos clubes que tinha na cidade, e seja o que Deus quiser, os pacotes turísticos. Aí eu ficava de 2 às 18 horas de olho, prestando atenção, plantão no orelhão, torcendo para ninguém atender. Olha, o telefone tocava, mas eu só num pulo atravessava com um sorriso, né? Silvana, Turismo e Eventos, boa tarde. Ah, aí foi uma maravilha. E assim eu sobrevivi durante muito tempo, sabe? Com o orelhão, o Teletrim, às vezes as pessoas mandavam mensagem. Esse foi o meu escritório, o meu delivery da minha agência de viagens por muito tempo. E graças a isso acabei sendo descoberta por outras coisas, na comunicação. Eu me envolvi com a causa do idoso de uma forma muito assim, eu tomei isso muito para mim, sabe? Acabei criando um fórum de discussão, foi o primeiro fórum de discussão voltado à pessoa idosa da região, fui eu que criei, fui a primeira presidente do conselho, e aí participei de CPI dos asilos, que foi um horror. Teve a do estado e teve da região serrana, e eu participei. Aí fiquei famosa na mídia, né? Muitas entrevistas, não sei o quê, e assim foi indo, as pessoas me procurando, uma rede de supermercados na ocasião me descobriu, aí eu comecei a desenvolver o projeto voltado ao idoso para 10 cidades aqui de toda essa região, e onde eu levava um trabalho de marketing de relacionamento, né, toda essa parte de responsabilidade social, paralela ao que eu fazia aqui. Então, isso aconteceu meio que por acaso, graças ao meu orelhão lá, entendeu? Que salvou a pátria. Você era uma autônoma, o que nós chamamos de MEI hoje, sem o registro de MEI. Isso, né? isso, era isso mesmo. Nós chamamos de MEI, quer dizer, empreendedora autônoma, fazendo a diferença, né? E essa rede de mercados que você fala é o antigo ABC, né? Que aí o Pão de Açúcar assumiu. Depois comprou. Comprou, aí o diretor do Pão de Açúcar, que é o Wagner Donegatti, hoje ele está numa outra rede, um grande líder também, amigo querido até hoje. Fantástico. Fantástico. Uma pessoa que me ensinou muita coisa, sabe? Eu acho que essa ideia do coletivo, as reuniões, de você respeitar as diferenças, eu devo muito isso ao Wagner Donegatti, que é esse líder, né, extraordinário. E aí eu trabalhei com ele entrava na minha maluquice da Silvana Coelho, né? Ele é mais um Paulo na minha vida, entendeu? Pois é, e você não sabe da maior, né? Eu te conto depois, mas só para adiantar, o Wagner Donegatti é amicíssimo do meu irmão. Nossa! De Osasco. E o dia que eu entrei pela primeira vez na sala dele, ele levou um susto, porque eu sou muito parecido com esse irmão meu, Geraldo, e ele levou um susto. Ele ficou de pé assim, levantou-se da cadeira, e aí, quando eu me apresentei, ele falou, não, mas você é irmão do Geraldo, do Geraldinho. Eu falei, sou. E aí, fizemos uma amizade e tal, mas depois, uma outra hora eu te conto isso. Isso, não é? O mundo é pequeno, o mundo é pequeno. O mundo é pequeno e eu gosto muito, sabe, Paulo? E não de forma ingênua, não. Eu não sou mais criança, já passei por muita coisa, mas eu acredito muito, muito ainda no ser humano. Isso que você acabou de contar, você vê, uma pessoa que eu tenho uma afinidade, porque olha como é que o mundo gira. Quantas pessoas nesse
pouco período de pandemia aqui, e olha que a nossa amizade é antiga, mas que nós descobrimos que temos em comum, sem É imaginarmos. verdade. Né? E Verdade. isso é o quê? É o bem atraindo o bem, sem nenhuma conotação aqui de pronome eu.com.br, mas porque eu realmente acredito nisso. As pessoas às vezes estão um pouco descrentes. Começa a prestar atenção. Se você faz o bem, você vai atrair o bem. Consequentemente, atrai esse tipo de gente para sua vida. É muito bacana, né? Muito bacana, fantástico. Muito bem, e aí saiu esse livro, a partir desses dois livros, abriram outros canais para você. Que outros canais abriram, Silvana, a partir Então, desses dois livros? na verdade... A Silvana profissional. Uhum. A Silvana profissional. O que aconteceu? O primeiro livro é que me abriu um outro canal, que foi como palestrante. Porque eu fazia um trabalho com os meus idosos. Fazia palestras motivacionais com eles, sempre gostei. Acho que essa coisa de ser professora nunca deixou de existir. De certa maneira é isso que fica, né? Mas aí o primeiro livro, que é o Sozinho Mal Acompanhada Você Decide, eu comecei a fazer, as pessoas começaram a me chamar. E não tem conotação feminista nenhuma no livro, nada disso. Mas ele é um livro que ele leva para a questão do empreendedorismo. Porque eu mesma virei a minha editora. Eu sou editora dos meus livros. Fiz tudo. As pessoas que trabalharam nele, diagramação, capa, eu terceirizei. São profissionais que fizeram o segundo também, que são de São Paulo. Que aí eu fui em busca de profissionais. Eu fui buscando, assim, vasculhando, enfim. Aí começaram a me chamar para palestra de empreendedorismo por causa da história do porão, que está no livro. Só que com tanta palestra, aí faz com funcionários de lojas, com pessoas ligadas a supermercados, porque aí é um exemplo, né? Que você acaba dando para as pessoas, pô, se ela pode, eu também posso. Aí as pessoas têm afinidade, né? Não é algo inatingível. E aí isso me levou para dentro do hospital. E quando eu fui convidada para palestrar dentro do hospital, no caminho, porque é um storytelling de empreendedorismo, onde eu vou contando a minha trajetória, e tinha um slide lá que era da minha mãe. Porque se eu conheci o trabalho voltado à pessoa idosa, ela foi a minha inspiração. Porque ela estava no auge dos seus 50 anos, e foi ela que me apresentou. Então eu contava isso no storytelling. Mas a caminho do hospital, que nem era aqui, era em Teresópolis, falei, gente, eu vou para dentro do hospital, eu não posso falar só isso. E quando eu cheguei lá, me deu um insight, e eu comecei a falar dessa questão da humanização. Foi quando começaram a me convidar para fazer palestra dentro de hospitais, de clínicas, sobre humanização. Então, assim, as coisas foram acontecendo, e aí eu participei de um evento grande numa faculdade de medicina, que só tinham profissionais da saúde, e o encerramento era meu. Eu era a única que não era da saúde. Aí eu falei, gente, como é que eu vou dar uma palestra, sem ser da área de saúde, só para técnico? Aí eu dei uma de maluca, para variar, pulei no palco como se estivesse no lugar errado, e perguntei o que eu estava fazendo ali. Aí na tela eu coloquei, não, eu estou no lugar certo, porque meu familiar adoeceu, e agora eu não sei quem sou eu. Aí surgiu o segundo livro, em cima disso também. Olha, também. que legal. Então as coisas vêm acontecendo, mas é porque eu fico muito atenta àquele momento, sabe? E aí tem a característica que nós chamamos de identificação de oportunidade, né? A pessoa atenta, ela consegue identificar a oportunidade e partir dali para outro projeto e tudo mais. E tem uma outra coisa, faz bem feito que o resultado vem. Né? Então, uma palestra acabou levando a outras palestras. Né? E você me falou da outra vez que esse teu trabalho acabou se estendendo. Petrópolis, Teresópolis, Friburgo também? A região serrana. Região serrana. Rio de Janeiro, a cidade do Rio também, né? Eu já fiz. Cidade do Rio. Já fiz um trabalho para 2 grandes hospitais no Rio, assim, que foi também uma resposta bastante considerável. É bem bacana. E agora, me fala um pouco do projeto do Acontece Petrópolis, da revista. Quais são os planos seus e da Andréia para a revista? Então, conforme eu havia falado com você, nós repaginamos a revista e assim, entendemos esse momento agora,
não está fácil para ninguém. Mas, por outro lado, se você não divulga o seu trabalho, quem não é visto não é lembrado. Então, assim, inclusive a gente está lançando um novo produto dentro da revista agora nos próximos dias, que eu tenho certeza que vai atender muito bem a região. As pessoas vão conseguir fazer parte da revista, vão conseguir divulgar o seu trabalho, fazer com que aquele que é assinante, que não paga nada para ser assinante, o leitor, acesse o seu estabelecimento, tudo pela revista. E por preços muito em conta, porque nós entendemos que esse momento, ou todo mundo age em conjunto, nessa rede de negócios, vamos colocar assim, ou as pessoas morrem na praia. E tem que ser visto, tem que ser lembrado, mas assim, a grande preocupação nossa, sabe, Paulo, é muito dentro da linha assim, de ter muita responsabilidade com o que nós colocamos ali, com o que nós escrevemos. Não é um canal de propaganda, não é isso. Não é só uma vitrine. Você divulga as marcas, mas a nossa preocupação maior é não fazer propagandas mentirosas. Eu não consigo escrever algo que eu não acredite, e sei que a Andréia é assim, eu posso responder por ela. Então, acaba que é muito prazeroso, né? Hoje eu fazia a matéria para amanhã, que é sobre gastronomia, e eu fiquei aqui salivando porque eu conheço o produto da pessoa. Então, quando você conhece aquele teu cliente, você sabe, pô, é muito mais fácil. Falar a verdade é sempre muito bom. E vender, entre aspas, a verdade para as pessoas, né? Quem gosta de gente pensa dessa maneira. Não dá para ser só um negócio, tem que ser algo que seja bom. Que as pessoas, é igual você falou, fazendo bem feito, você tem uma repercussão bacana, as pessoas gostam do seu trabalho, e aí repete. Né? É o efeito dominó favorável, vamos dizer assim. Favorável. É isso. É verdade. E aí o resultado vem, né? O resultado vem. Eu precisando lá, vai ser aquela página nova, tem lá na revista, quando eu entrei lá no site, eu vi página nova, vai ser nessa página? Não, é porque, na verdade, a revista ela foi toda reformulada, repaginada, vamos dizer assim. E aí, nós estamos montando uns produtos para contemplar os nossos clientes, de modo que aquilo que, de repente, um anúncio que ficaria muito caro para o momento, não que seja caro, mas para o momento, nós tornamos isso acessível através de um outro produto, um outro projeto, muito bacana mesmo, porque o intuito é esse, é levar para todo mundo informação com qualidade, mas principalmente divulgar coisas que são pertinentes. Então não é só divulgação do turismo, da gastronomia, das pessoas que trabalham com saúde, com o mercado imobiliário. Então, assim, tem um mix de negócios a explorar ali, que, por exemplo, quem está de fora, você está em Espírito Santo. O que está acontecendo na Serra do Rio? Clica lá que você vai saber, entendeu? É bem assim. Não, e dá para saber mesmo. Eu li uma matéria que você escreveu sobre o Vladimir, da Alterdata, né? Que é de Teresópolis, mas a empresa dele nasceu em Petrópolis, né? Quer dizer, uma informação gostosa de ler, né? E outras coisas que eu li ali na revista, quer dizer, são informações que chegam para o Brasil inteiro. Se a pessoa acessar, assinatura gratuita, né? Então, aí fica aí a dica para o pessoal, quem quiser saber o que acontece em Petrópolis, né? Revista Acontece em Petrópolis. Não, acontece na Serra do Rio. Acontece na Serra do Rio. Abrange Friburgo, porque assim, eu sempre atuei em Nova Friburgo e Teresópolis e a Andréia também. Então, assim, acaba que nós temos essa rede de relacionamentos na região e a compreensão maior é atender e contemplar de forma ampla mesmo a região, né? Então, se você deixar, eu vou ficar falando toda a vida, porque sou apaixonada por esse projeto. Não, mas é bom, mas quem tem que falar hoje é você mesmo. Quem tem que falar mesmo hoje é você. Mas olha só, quero agradecer também a presença de Jaclei. Jaclei vai ser um dos convidados nossos, aqui nos dias vou estar conversando com ele, a Cíntia Viana. Jaclei, empresário da região. Muito bem. Pelo que eu percebo, você é uma pessoa muito atenta a oportunidades. E pelo que eu vejo, Silvânia, pelo que eu conheço de você, você também é muito ligada a buscar informações. Se você não sabe, você vai atrás.
Que oportunidades, a partir da busca de informações, que você identifica que começou a surgir agora? O que, que pode ser feito além daquilo que você já vem fazendo? Em relação a mim ou Para ampliar. ou de modo geral? Em relação a você, ao seu negócio, né, não só da revista, mas como comunicadora, como escritora, televisão você não está fazendo nesse momento. Não, não, eu matei saudade da comunicação aqui nas lives. Ah, que legal. Porque você É, criou também faz pouco tempo, começou com as lives também, né? foi uma maneira eu tenho um ano que eu parei com rádio e TV para me dedicar a outras coisas, mesmo, principalmente as palestras, mas hoje, assim, eu estudo muito, realmente você tem razão. Todos os dias eu estudo, eu me proponho a estudar. E eu estou antenada a essa nova frente, né, que está aí, desse futuro que já chegou, vamos colocar assim, Paulo, e paralelo dentro da área que é aquilo que eu acredito, é treinar pessoas. Né? Se eu sou da comunicação, sempre tive facilidade em lidar com as pessoas, o mais simples ao empresário de alto escalão, independente, né, da classe social, do nível social, eu acho que vai muito em função disso, gostar de gente. Então, eu tenho preparado um trabalho bem bacana aqui, principalmente na comunicação, porque como hoje as pessoas necessitam trabalhar online, home office é uma tendência que veio para ficar, o serviço de atendimento por telefone. Então, assim, a comunicação mais que nunca é necessário, saber se comunicar. As pessoas estão se reinventando. Os restaurantes, por exemplo, nem todo mundo vai voltar rapidamente para dentro de um restaurante, para frequentar os hotéis. Então, de que maneira você pode amenizar, né, esse impacto negativo, vamos colocar assim, da pandemia? Sabendo se comunicar. Então, dentro desses estudos que eu fiz, Paulo, e aí eu fiquei muito feliz com a descoberta, eu tenho estudado muito essa questão de atendimento. Como atender bem o meu cliente, até em função desse treinamento que eu pretendo realizar em breve. E eu descobri que algo que me favorece é o meu histórico com 23 anos, com a maturidade. Porque esse público é um público que, se você consegue atender de forma plena essas pessoas, você atende qualquer outro faixa etária. Mas isso não é para qualquer pessoa. Precisa ter a expertise, precisa ter o respeito e o olhar por esse público. Não é só, o vovozinho, tadinho, apertar a bochecha. Joaquim Eloy é um exemplo vivo do quanto que ele tem pavor de que aperte a bochecha dele. No bom, assim, né, no sentido figurado. Mas não é, então é só tratar como trata o velhinho. Não, não é isso. Estou falando de um atendimento diferenciado. Quem sabe falar a linguagem desse público, falar de verdade, vai atender qualquer faixa etária muito bem. As pessoas vão voltar mais exigentes porque elas querem segurança. Elas querem segurança no atendimento, querem qualidade, querem segurança. Então, dentro desses... O grau de exigência? Aumentou, vai aumentar consideravelmente. Até porque esse lado consumista também vai dar uma estacionada. Esse consumo, você vai medir muito aquilo que você vai querer consumir daqui para frente. A roupa que você quer comprar, o sapato que você vai usar, a viagem que você vai fazer. Então, assim, o telefone, o móvel, o utensílio que você quer trocar, isso tudo vem no segundo plano hoje na vida das pessoas. Cientificamente já fala-se disso no mundo inteiro. Então, essa exigência, esse cliente que somos nós, estaremos mais exigentes porque nós estamos mais desprendidos. Olha que interessante o contraditório nisso. Exatamente porque tem coisas que não fazem mais falta, que nós descobrimos que não faz falta, você vai ficar mais exigente na hora de comprar. Então, isso é matemática, não sou eu, né? É o cenário que está aí sinalizando. Vai ficar muito seletivo, né? Sim. As pessoas vão ficar muito mais seletivas. E a questão da segurança nos estabelecimentos é algo assim que realmente tem que prestar atenção. Fica a dica. Legal.
Muito bem, Silvana. Olha só, passa muito rápido, né? A gente já está caminhando aí para os minutos finais. A Alice, a quem eu quero agradecer aqui profundamente, está sempre me apoiando aqui, me ajudando, já sinalizou aqui que estamos nos últimos minutos aí. Passou rápido. Então, eu não quero perder a chance, passa rápido, não quero perder a chance de salvar, né, e colocar lá no IGTV. Mas tem algumas figuras ainda que eu quero agradecer aqui, que aparecem, né, são tão queridas, né? Luciane Camarota aí acompanhando a gente também. A minha sogra, Miriam Pontello, está acenando aqui, a minha sogra. Uma figura extraordinária. A minha cunhada lá de Ribeirão Preto. Então, gente, Neuza, Cíntia Viana, Geralda. Tudo daqui. Cíntia daí também. Muito legal. A Kátia, lá de Jaguaré, Valdir, de Boa Esperança, enfim. Alquimia dos Temperos, também aí ligadinho. Que, aliás, deixa eu falar, quando eu disse que eu fui a convidada do Paulo, aí as pessoas assim, não perco por nada, mas aqui, peraí, não perde por minha causa, não perde por causa do Paulo. É complicado competir com você, hein? Você é muito querido aqui. Foram muitos anos, né, vivendo aí em Petrópolis, né, e fazendo algumas coisinhas por aí. Né? Nós vamos conversar daqui uns dias. Eu vou ser o seu convidado dia 30, não é isso? Dia 30, você que é o nosso convidado aqui, ó, da minha live. Dia 30 vai ser o convidado. Muito bem. O tema é O Futuro Chegou e Agora, né? O tema geral da live é esse. O tema geral. Nós vamos falar de legado. Por isso nós combinamos falar de legado, né? Então vamos conversar. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para divulgar duas coisas. Eu devolvo a palavra a você. O próximo convidado da semana que vem, semana que vem, que dia é? Hoje são... Não sei nem que dia é hoje. Dia 24. Vai 24. Dia 24, isso. Dia 24, quarta-feira, vai ser o meu irmão. Nem todo mundo sabe, mas o meu irmão é bispo, missionário, bispo em Moçambique, em Pemba. E é um líder que teve que se reinventar, né, como religioso nesse processo todo, né? Então vai ser uma live interessante para quem quiser saber, ter informações sobre como é que eles estão se reinventando lá com esse processo de pandemia e de violência. Lá eles estão sofrendo violência das milícias, né, ataque, muita gente morrendo, né, sendo agredidas e tudo mais. Né? E nós vamos começar segunda-feira que vem um projeto que eu estou chamando inicialmente, mas acredito que vai ser o nome, né? O Empreendedor dos Novos Tempos. O Empreendedor dos Novos Tempos. E para esse projeto, então, eu estou chamando os líderes empresariais de vários segmentos, né? E para esse do Empreendedor dos Novos Tempos, eu estou convidando os facilitadores do Empretec. Então, nós vamos ter aqui os 10 facilitadores, os 9 facilitadores que estamos aqui no Espírito Santo participando desse projeto. Cada semana um. Esse vai ser às segundas-feiras. Então, muito voltado para o empresário que quer, neste momento, desenvolver mais e trabalhar mais e melhor as características empreendedoras do empreendedor de sucesso. Então, vai ser muito legal. A gente começa segunda-feira com a Liana, que está aí nos ouvindo, falando sobre busca de oportunidades e iniciativa. Na outra semana, a Cecília, que também está aí, falando sobre busca de informações. Na outra semana, a Tessalônica, falando sobre planejamento. Na outra semana, Paulo Raul, falando sobre metas. Na outra semana, Gisela, falando de correr riscos calculados. E vai por aí afora. Estou falando de cabeça aqui, mas a sequência é essa. E vamos encerrar com a Denise, que também está aí nos ouvindo, falando sobre persuasão e rede de contatos. Como eu tenho que trabalhar para convencer, para influenciar as outras pessoas a utilizar a minha rede de contatos. Né? Muito legal. Vai ser um projeto assim que a gente vai desenvolver e vai ter prosseguimento depois. Vai ser muito legal. Então, quem puder não só assistir, gente, eu quero pedir a vocês que estão aí, a dificuldade de reunir gente para as lives, ela passa por duas situações. Primeiro que é muita chuva de informação que todo mundo recebe. E tem muitas lives acontecendo nesse momento. Então, que vocês nos ajudem a divulgar. Silvana, a palavra é sua para você fazer as suas considerações finais. Bom, antes de mais nada... Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui. Aproveitando que amanhã, né, que as minhas lives acontecem terça e quinta,
Amanhã nós vamos receber uma advogada, que é a Patrícia Schmidt, que está dedicada a todo esse processo jurídico com a questão da pandemia. Então, muitas dúvidas de empresários, de pessoa física, jurídica, ela vai estar esclarecendo. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui para todas as pessoas que morrem de medo de empreender ou se reinventar nas suas próprias profissões, ou estão aí nesse pânico muito grande. Primeira coisa, independentemente da sua religiosidade, não perca a sua fé. Existe um Deus muito poderoso que nada, nenhuma folha se move sem o consentimento dele. Eu acho muito importante, quando a gente está num período de desespero, se agarrar a esse Deus. Eu costumo estar grudada no calcanhar dele, e ele nunca me abandona. E a segunda é você não deixar de acreditar em você. E eu volto a repetir o que eu falei ali atrás. Não ter muita preocupação com o que o outro vai pensar, ou o não. Eu costumo dizer que o não já existe, já está ali. Então, não, a gente já tem, não tem nada a perder. É tentar, é acreditar no seu potencial. Volto a dizer, busca aí um hobby seu que você gosta muito de fazer, quem sabe isso se torna a sua profissão. Vou dar um exemplo até da minha irmã. Minha irmã adorava fazer crochê aleatoriamente, não foi pela pandemia. Hoje é reconhecida aqui na cidade como com esse trabalho, com esse ofício. Ela não para, as encomendas, porque era um hobby que transformou em profissão. Então tem tantos outros exemplos, né? É esse o meu recado principal, fé, e acredita no seu potencial e se joga. Que é assim que eu faço. E com isso se reinvente. É isso aí. E com isso se reinvente, vai que dá. É isso aí, vai que dá. Vai que dá. Tá bom? Muito bem. Eu tenho um amigo lá em Rondônia, que é facilitador do Empretec, ele fala assim, vai dar certo. É isso aí. Então, se eu acreditar que vai dar certo, e com Deus na vida não tem jeito, né? Vai dar certo. E existe a diferença, Paulo, existe a diferença entre ser próspero e só pensar no dinheiro de forma muito materialista, né? Dinheiro é bom, proporciona muitas coisas, mas a sua felicidade tem que estar atrelada à prosperidade e não à ambição. São coisas diferentes. Ser próspero. O resto funciona. É isso aí. Tá bom? Silvana, muito obrigada. Um beijo grande para você, um beijo a todos aí. Muito obrigado pela presença de todo mundo aí. Vamos salvar aqui. Vai lá para o IGTV. Tchau, gente! Tchau, gente.